A vida de Beatriz foi um longo exercício de invisibilidade. Por quase 3 décadas, ela caminhou sob a sombra de um homem que transformou o sucesso financeiro em uma arma de humilhação. Mas o silêncio de Beatriz nunca foi sinal de derrota. Era, na verdade, o espaço onde ela construiu sua liberdade em segredo. No dia em que o casamento terminou oficialmente em uma sala fria de Curitiba, o que parecia ser o ato final de sua ruína tornou-se o início de um desastre monumental para aquele que a subestimou. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar-condicionado do escritório de advocacia, situado em um dos prédios mais caros do bairro Batel, em Curitiba, parecia desnecessário diante da manhã cinzenta e gélida que fazia lá fora. Eu conseguia ouvir o som abafado dos carros deslizando pelo asfalto molhado da Avenida Visconde de Guarapuava, um ruído constante que parecia compassar as batidas descompassadas do meu coração. Eu, Beatriz, aos 52 anos, estava prestes a assinar o atestado de óbito de quase 3 décadas de uma vida compartilhada, ou, como eu agora entendia, de uma vida servida em uma bandeja de prata para alguém que nunca soube o valor do suor alheio. Sentado à minha frente, Evandro exalava o cheiro inconfundível de um perfume importado que custava mais do que a minha conta de luz mensal oficial. Ele ajustava o punho da camisa de seda, permitindo que o relógio de luxo brilhasse sob as luzes de LED do teto. O olhar dele sobre mim não era de ódio, era algo pior. Era piedade. Uma piedade mesclada com um triunfo mesquinho que me dava náuseas. Para Evandro, eu era apenas o resto de um naufrágio, uma mulher de meia-idade que ele estava deixando para trás para viver uma segunda juventude com alguém que ainda não tinha rugas de expressão causadas por preocupações financeiras. Sabe, Beatriz, ele começou, sua voz carregada daquela arrogância mansa que ele aperfeiçoou durante anos como diretor comercial. Eu realmente me sinto mal por você. Olhe para esse seu casaco. Ele deve ter o quê? 10 anos. Eu tentei te dar o melhor, mas você sempre teve essa mentalidade de escassez, essa mania de economizar em cada centavo como se o mundo fosse acabar amanhã. E veja onde isso te levou, assinando um divórcio sem ter onde cair morta, dependendo da migalha de pensão que meus advogados decidiram que é justa. Eu não respondi de imediato. Apenas olhei para as minhas mãos, onde a marca da aliança que usei por 28 anos ainda era visível. Uma cicatriz clara, na pele levemente ressecada pelo frio curitibano. Eu mantive meu rosto neutro, embora por dentro eu estivesse revisitando cada noite em que fiquei acordada até às 3 da manhã, estudando o mercado de ações, analisando investimentos de alto risco e gerindo uma carteira que ele sequer suspeitava existir. Enquanto ele gastava fortunas em jantares naburescos para impressionar sócios e amantes, eu operava no silêncio do meu antigo notebook, transformando cada economia doméstica e cada pequena herança que recebi da minha tia em um império invisível. O Dr. Wagner, o advogado de Evandro, pigarreou, quebrando o silêncio tenso. Ele espalhou os papéis sobre a mesa de carvalho maciço com um gesto teatral. Bem, dona Beatriz, como discutido anteriormente, o patrimônio declarado do Sr. Evandro consiste na empresa de logística, o apartamento no Ecoville e a casa de veraneio em Guaratuba. Como houve um pacto antinupcial de separação parcial e a empresa foi fundada com o capital dele anterior ao casamento, a senhora entende que sua parte se resume aos bens móveis e a uma compensação financeira mínima pela manutenção do lar. Evandro soltou uma risada curta, seca. Mínima é bondade sua, Wagner. É uma caridade. Beatriz, eu vou te dar um conselho. Pegue esse dinheiro. Mude-se para o interior, talvez para a casa da sua irmã em Ponta Grossa, e tente viver de forma simples. Você não tem mais idade para recomeçar no mercado de trabalho. E convenhamos, nunca foi muito brilhante com números. Deixe que eu cuido do que é grande. O mundo dos milhões não é para a gente. Miúda. As palavras dele cortavam como o vento sul que fustigava a cidade naquela manhã. Eu senti o gosto metálico da raiva na boca, mas respirei fundo, sentindo o cheiro do café, gourmet que a secretária havia servido.
Era um café amargo, exatamente como o tom daquela conversa. Eu olhei para o relógio na parede. 10h15 da manhã. O timing precisava ser perfeito. Você acha mesmo que eu sou miúda, Evandro? Perguntei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. 30 anos cuidando das suas contas pessoais, limpando a sujeira que você deixava para trás, organizando cada detalhe da sua vida para que você pudesse brilhar. Você realmente acredita que eu não aprendi nada no processo? Você aprendeu a ser uma excelente dona de casas, Beatriz. E eu te pago por isso agora, com essa pensão generosa. Não tente transformar isso em um drama de superação. Assine logo esses papéis. Eu tenho um voo para Miami às 2 da tarde e não quero levar o peso do seu ressentimento na minha bagagem de primeira classe. Ele estendeu a caneta de pena de ouro. Para mim, um sorriso de deboche brincando nos lábios. Ele acreditava que estava me esmagando, que estava me libertando, como quem solta um pássaro ferido que não sabe mais voar. Mal sabia ele que o pássaro já havia construído um ninho de ouro em outro lugar. Nesse momento, a porta da sala de reuniões se abriu. Não era a secretária com mais café. Era o oficial de justiça, acompanhado pelo meu próprio advogado, o Dr. Arnaldo, um homem que Evandro sempre subestimou por considerá-lo de baixo escalão. Com licença, excelentíssimos, disse o Dr. Arnaldo, com uma polidez gélida. Antes que a assinatura final seja colhida, há uma petição de última hora que precisa ser anexada a este processo de divórcio. O juiz da 4ª Vara de Família já emitiu o despacho e creio que o conteúdo deste envelope lacrado mudará drasticamente a percepção de patrimônio a ser dividido nesta sala. Evandro franziu o senho, o sorriso de deboche vacilando pela primeira vez. Que palhaçada é essa, Beatriz? O que você está tentando fazer? Atrasar o inevitável? Eu me recostei na cadeira de couro, sentindo a textura fria contra minhas costas. Pela primeira vez em décadas, eu não senti medo. Senti o frescor da justiça que estava prestes a ser servida. Eu não estou atrasando nada, Evandro, eu disse, mantendo os olhos fixos nos dele. Eu estou apenas garantindo que as cartas estejam todas sobre a mesa. Você sempre disse que eu era na miséria comparada a você. Acho que o Dr. Arnaldo tem algo que prova o contrário. O oficial de justiça entregou o envelope lacrado para o Dr. Wagner, que o abriu com mãos levemente trêmulas. Evandro bufou, impaciente, mas o silêncio que se seguiu quando o advogado começou a ler o documento foi absoluto. O único som era o do relógio de parede tic-tac, tic-tac, contando os segundos finais da superioridade de Evandro. A pele de Evandro, antes bronzeada por viagens recentes, começou a perder a cor, tornando-se de um cinza pálido que combinava com o céu de Curitiba. Ele olhou para o advogado, esperando uma explicação, uma piada, qualquer coisa que restaurasse sua realidade. Mas o Dr. Wagner apenas olhou para mim, com um respeito súbito e aterrorizado. 10 milhões? Balbuciou o advogado. Em contas de investimento diversificadas e imóveis comerciais em nome de uma holding de propriedade exclusiva de Beatriz? Evandro arrancou o papel das mãos do advogado. Seus olhos saltavam enquanto ele lia os números. 10.450 mil reais, liquidez imediata, patrimônio construído de forma independente e comprovadamente sem o uso de um único centavo da empresa dele. De onde veio isso? Evandro gritou, a voz falhando, o pânico finalmente rompendo sua máscara de perfeição. Você me roubou? Você desviou dinheiro da empresa? Eu nunca precisei de um centavo seu para ser maior do que você, Evandro. Respondi calmamente, pegando minha própria caneta, uma simples e barata, dentro da bolsa. Enquanto você se ocupava em ser grande, eu me ocupava em ser inteligente. Eu assinei o papel do divórcio com um traço firme. Agora, podemos continuar. Eu também tenho compromissos. E, diferentemente de você, eu não preciso de uma primeira classe para me sentir poderosa. O silêncio que se instalou na sala de reuniões era tão denso que eu podia ouvir o zumbido quase imperceptível das luzes embutidas no teto de gesso. Evandro continuava estático, os olhos fixos na folha de papel timbrado que detalhava cada um dos meus ativos. Ele parecia ter esquecido como respirar. A cor de seu rosto,
Antes um tom saudável de quem frequenta academias de luxo e viaja para o Nordeste em feriados prolongados, agora era de um branco cadavérico, acentuando as linhas de expressão que ele tanto tentava esconder com procedimentos estéticos caros. Eu o observei, sentindo uma mistura estranha de alívio e uma melancolia profunda. 30 anos resumidos àquele choque de realidade. Isso é uma fraude. Evandro finalmente explodiu, a voz saindo em um tom agudo, quase irreconhecível. Ele bateu com a palma da mão na mesa, fazendo com que as xícaras de café oscilassem. Dr. Wagner, olhe isso, é impossível. De onde uma dona de casa que mal sabe usar um aplicativo de banco tiraria 10 milhões de reais? Ela deve ter desviado da minha empresa. Beatriz, você me roubou durante anos. Eu vou te colocar na cadeia. O Dr. Wagner, que parecia estar tentando processar a própria humilhação de ter sido pego de surpresa, começou a folhear os anexos do envelope com uma rapidez nervosa. Eu vi o suor brilhar em sua testa calva. Na verdade, senhor, Evandro, começou o Dr. Arnaldo, meu advogado, com aquela calma de quem passou meses preparando o bote. Todos os extratos anexados mostram a origem lícita e rastreável de cada centavo. Há registros de uma pequena herança, recebida pela dona Beatriz há 22 anos, valor que o senhor, na época, considerou irrisório e disse que ela poderia gastar com bobagens. Ela não gastou. Ela investiu em títulos públicos e, posteriormente, em uma carteira diversificada de ações e fundos imobiliários. A holding foi aberta há 12 anos, com tributação rigorosamente em dia. Não há um único real vindo das contas da sua transportadora, Evandro. Pelo contrário, eu me inclinei para frente, apoiando os cotovelos na mesa de carvalho. O cheiro de madeira polida e café frio agora parecia o perfume da minha vitória. Você se lembra daquele jantar na casa do Silveira, há 10 anos? Perguntei, minha voz soando suave, mas cortante. Você riu de mim na frente de todos porque eu perguntei ao diretor do Banco Central sobre a tendência da taxa Selic. Você me disse, na frente de 10 pessoas, para eu voltar para a cozinha e focar no cardápio do nosso aniversário de casamento, porque assuntos de gente grande não eram para mim. Naquela noite, enquanto você dormia o seu sono de superioridade, regado a vinho caro, eu fiz minha primeira operação estruturada no mercado de opções. Eu aprendi a ler o mercado porque você nunca me deu espaço para ler a vida ao seu lado. Evandro me olhava como se estivesse vendo um monstro ou um estranho. A ideia de que a mulher que preparava o seu café, que organizava suas camisas por cor e que aceitava seus comentários depreciativos com um sorriso resignado, era, na verdade, uma estrategista financeira brilhante, estava destruindo o alicerce da sua masculinidade frágil. E tem mais, Evandro. Continuei, sentindo um peso de toneladas saindo dos meus ombros. Eu sei que a sua transportadora está no vermelho. Eu sei que você contraiu empréstimos pesados no último semestre para manter esse padrão de vida que você exibe no Instagram. Você planejou esse divórcio agora, com esse acordo pífio de pensão, porque sabia que, se esperasse mais 6 meses, a sua falência seria pública e você teria que dividir dívidas, não bens. Você achou que estava me descartando como um móvel velho antes que a casa caísse, deixando-me sem nada enquanto você tentava salvar o que sobrava com a como é o nome dela? Ah, sim, a sua consultora de marketing de 24 anos. O rosto de Evandro passou do branco para um vermelho púrpura. Ele olhou para o próprio advogado, buscando socorro, mas o Dr. Wagner estava ocupado demais lendo a cláusula de barreira que o Dr. Arnaldo havia incluído. Beatriz, nós somos casados sob comunhão parcial. Evandro tentou uma última cartada, a voz agora suplicante. Tudo o que você construiu durante o casamento também é meu. Se você tem 10 milhões, metade disso me pertence por lei. Nós podemos conversar, renegociar. Talvez o divórcio não seja o caminho agora. Podemos tentar uma terapia, uma viagem. Eu não pude evitar. Uma risada curta e seca escapou da minha garganta. O som ecoou na sala fria, chocando-se contra as janelas que mostravam a neblina curitibana engolindo os prédios vizinhos.
Curioso você falar em lei agora, Evandro. Doutor Arnaldo, explique para o meu ex-marido a natureza da minha holding familiar e a origem do capital. Com prazer, disse Arnaldo, ajustando os óculos. Como o capital inicial veio de uma herança, que é um bem incomunicável por natureza na separação parcial, e como todos os rendimentos foram reinvestidos dentro de uma estrutura jurídica de antecipação sucessória que a dona Beatriz montou com a absoluta perícia, o senhor não tem direito a um único centavo desse patrimônio. Na verdade, pela análise das contas da sua empresa que anexamos ao processo de partilha, é o senhor quem terá que vender o apartamento do Ecoville para quitar as dívidas trabalhistas que vem escondendo. A dona Beatriz está saindo deste casamento com 10 milhões. O senhor está saindo com um relógio caro e uma montanha de processos. Evandro desabou na cadeira. Aquele homem que entrou na sala como um gigante, pronto para esmagar uma formiga, agora parecia encolhido. O relógio de luxo em seu pulso, que ele tanto exibira minutos antes, parecia agora uma algema de ouro ligando-o a um passado de arrogância. Eu me levantei. Peguei minha bolsa de couro sintético, a mesma que ele havia ridicularizado por ser comum. Eu me sentia leve. O ar-condicionado já não parecia tão gelado. Na verdade, pela primeira vez em décadas, eu sentia um calor reconfortante subindo pelo meu peito. Era a sensação de dignidade recuperada. O mundo não é para gente miúda. Não foi isso que você disse, Evandro? Repeti as palavras dele, saboreando cada sílaba. Eu concordo. Só que você esqueceu de olhar para baixo para ver quem realmente estava construindo o chão onde você pisava. Caminhei até a porta, mas parei por um segundo antes de sair. Olhei para o Dr. Wagner. Dr. Wagner, sinto informar, mas acho que o seu cliente terá dificuldades em pagar os seus honorários este mês. Talvez o senhor deva aceitar o relógio dele como entrada. Saí da sala sem olhar para trás. Enquanto caminhava pelo corredor acarpetado até o elevador, ouvi o início de uma discussão acalorada entre Evandro e seu advogado. O som de gritos abafados pela porta de isolamento acústico era a trilha sonora, perfeita para o meu renascimento. Quando as portas do elevador se abriram no térreo e eu saí para a rua, o chuvisco gelado de Curitiba tocou meu rosto. Eu fechei os olhos e respirei fundo. O cheiro da terra molhada e do escapamento dos carros nunca pareceu tão doce. Eu não era mais a esposa na miséria. Eu era Beatriz. E minha vida estava apenas começando. 3 meses haviam se passado desde aquela manhã gélida no Batel. E Curitiba agora exibia um daqueles raros dias de sol pálido que tentavam, sem muito sucesso, aquecer as calçadas de Petit Pavé da rua 15 de Novembro. Eu estava sentada em um café charmoso, escondido em uma das galerias do centro, observando o vapor que subia da minha xícara de chá de camomila. O aroma floral misturava-se ao cheiro de pão de queijo recém-saído do forno, um prazer simples que eu agora me permitia sem a patrulha constante de Evandro sobre o meu peso ou sobre o gasto desnecessário com bobagens. Minha vida havia mudado radicalmente, mas não da forma que as pessoas imaginam quando ouvem o número 10 milhões. Eu não saí comprando Ferraris ou joias ostensivas. A verdadeira riqueza, descobri, não estava no que eu podia exibir, mas no que eu não precisava mais suportar. Eu havia alugado um apartamento garden maravilhoso no Cabral, cercado de plantas e luz natural, e onde o único som que me acordava de manhã era o vento nas folhas e não os gritos de Evandro ao telefone, tratando funcionários como se fossem descartáveis. O Dr. Arnaldo mantinha-me informada sobre o processo. A partilha de bens, ou o que restou dela, estava sendo um massacre. Como eu previra, a transportadora de Evandro estava operando em um castelo de cartas. Sem a minha organização silenciosa nos bastidores, eu era quem, secretamente, renegociava prazos e organizava o fluxo de caixa que ele desordenava com seus saques para luxos pessoais. O caos se instalou. 2 dos seus maiores clientes haviam rescindido o contrato por atrasos nas entregas e falta de manutenção na frota. O grande empresário estava finalmente sendo visto pelo que sempre foi, um pavão de penas alugadas. Eu estava perdida nesses pensamentos quando a sombra de alguém se projetou sobre a minha mesa. Levantei os olhos, esperando ver o garçom,
mas meu estômago deu um nó involuntário ao reconhecer a figura diante de mim. Era Evandro. Mas não o Evandro que eu conhecia. O terno de grife, que antes parecia uma armadura de poder, agora parecia grande demais para o seu corpo, que havia emagrecido de forma pouco saudável. O rosto estava vincado, as olheiras profundas denunciavam noites em claro, e a barba, sempre, impecavelmente feita, estava por fazer com fios brancos que ele costumava tingir agora à mostra. O cheiro de perfume caro fora substituído por um odor leve de cigarro e suor frio. Beatriz. A voz dele saiu rouca, desprovida de toda aquela arrogância que costumava me silenciar. Eu imaginei que te encontraria aqui. Você sempre gostou desses lugares escondidos. O que você quer, Evandro? Perguntei, mantendo a voz plana, sem raiva, sem piedade. Apenas uma neutralidade que parecia incomodá-lo mais do que um grito. Ele não esperou por um convite e sentou-se na cadeira à minha frente. Suas mãos, que antes gesticulavam com autoridade, agora tremiam levemente sobre o tampo de mármore da mesa. A casa de Guaratuba foi a leilão ontem, ele disse, olhando para as próprias unhas, que estavam descuidadas. O banco retomou o apartamento do Ecoville. Eu estou morando em um flat de 30 metros quadrados perto da rodoviária. A Débora, a minha consultora, ela foi embora. Levou o carro que eu tinha dado de presente e metade dos móveis que ainda restavam. Eu dei um gole no meu chá, sentindo o calor descer pela garganta. Era uma sensação estranha ver o homem que me chamou de miúda, reduzido a um relato de perdas materiais. E por que você está me contando isso? Questionei, olhando-o nos olhos. Nós estamos divorciados, Evandro. A partilha foi decidida. Você colheu exatamente o que plantou durante anos de má gestão e excessos. Beatriz, por favor. Ele se inclinou para a frente, e por um momento vi o brilho do desespero em seus olhos. Você tem 10 milhões. 10 milhões parados em contas de investimento. Eu só preciso de 500 mil, um empréstimo de sócio para sócia, ou de ex-marido para ex-mulher. Se eu injetar esse capital agora, consigo salvar a rota de Paranaguá e reerguer a transportadora. Eu te pago com juros, juros maiores que os do mercado. Você sabe que eu sou bom de negócio, eu só tive uma fase ruim. A audácia dele era quase fascinante. Ele passara décadas me humilhando, me traindo e tentando me deixar na miséria. E agora, com a cara de pau de um náufrago que desprezou o bote salva-vidas, pedia que eu o puxasse de volta para o navio. Você não teve uma fase ruim, Evandro, eu disse e pousando a xícara com um clique seco no pires. Você teve uma vida de mentiras. Você nunca foi bom de negócio. Você foi bom em herdar uma estrutura pronta e sugar a energia de todos ao seu redor, inclusive a minha. Eu não sou sua sócia. E certamente não sou mais sua esposa. O dinheiro que eu construí é a garantia da minha velhice e do futuro que você tentou me roubar. Você vai me deixar afundar? Ele aumentou o tom de voz, atraindo olhares de algumas pessoas nas mesas vizinhas. Depois de tudo o que vivemos? 30 anos, Beatriz. Eu te dei uma vida de rainha. Você nunca precisou trabalhar fora. Nunca precisou se preocupar com contas. Eu nunca precisei trabalhar fora porque eu trabalhava dentro, 14 horas por dia, sendo sua secretária, sua governanta, sua contadora e seu saco de pancadas. Emocional, rebati, a voz subindo apenas o suficiente para que ele sentisse a força das minhas palavras. E enquanto eu fazia isso, eu me preocupava com as contas sim, tanto que salvei cada sobra que você jogava no lixo. A vida de rainha que você me deu era uma prisão de ouro, e você era o carcereiro que se achava o dono do castelo. Ele tentou segurar minha mão sobre a mesa, mas eu a recolhi rapidamente, como se o contato com ele pudesse me queimar. O rosto dele se contorceu em uma careta que misturava ódio e súplica. Você é uma mulher fria, Beatriz. Sempre foi. Esse dinheiro, ele vai te deixar sozinha. Ninguém vai querer uma mulher da sua idade se não for pelo que você tem no banco. Engraçado você dizer isso. Sorri. Um sorriso genuíno que o pegou de surpresa. Porque eu nunca me senti tão acompanhada. Tenho amigos que você me proibiu de ver. Tenho minha irmã e, acima de tudo, eu tenho a mim mesma. E sabe o que é melhor? Eu não preciso comprar a companhia de ninguém com carros importados,
como você fez com a Débora. Levantei-me, deixando uma nota de R$ 20 sobre a mesa para pagar o meu chá, ignorando o olhar de cobiça que ele lançou até para aquela pequena cédula. O homem à minha frente era um fantasma de um passado que não me pertencia mais. Não me procure mais, Evandro. Se você precisar de ajuda, procure o Dr. Arnaldo. Mas já aviso, ele tem instruções claras para não aceitar nenhum tipo de acordo. A justiça está seguindo o curso dela, e se o seu destino é o flat perto da rodoviária, talvez seja lá que você aprenda, finalmente, o valor de cada centavo. Saí do café e caminhei em direção à Praça Santos Andrade. O vento de Curitiba soprava forte, desarrumando meu cabelo, mas eu não me importei. Eu me sentia viva. Eu via as pessoas passando, os estudantes da UFPR sentados nas escadarias, a vida pulsando em sua forma mais crua e real. Eu ainda não sabia que o próximo passo da minha vingança não seria apenas vê-lo perder o dinheiro, mas algo que ele prezava muito mais: seu nome e sua reputação na alta sociedade paranaense. O golpe final estava sendo preparado, e não viria de mim, mas das próprias sujeiras que ele escondera debaixo do tapete por tempo demais. 6 meses se passaram desde que o mundo de cristal de Evandro estilhaçou-se no chão de granito daquele escritório no Batel. O inverno curitibano daquele ano fora particularmente rigoroso, com geadas que pintavam de branco os gramados do Parque Barigui e obrigavam todos a se enterrarem em camadas de lã e poliamida. Mas para mim, Beatriz, aquele era o inverno mais quente da minha vida. Eu não sentia o frio cortante que subia pelas frestas das janelas. Eu sentia o calor de uma paz que eu não conhecia desde a minha juventude em Ponta Grossa, antes de me perder nos labirintos da ambição alheia. A notícia da derrocada de Evandro correu os salões da elite curitibana como um rastro de pólvora em um campo seco. O barão da logística, como ele gostava de ser chamado em notas sociais pagas, tornou-se o assunto proibido nos jantares do Graciosa Country Club. Seus amigos de décadas, aqueles que brindavam com ele garrafas de vinhos que custavam o salário de um motorista, agora cruzavam a calçada ao vê-lo passar ou simplesmente não atendiam mais suas ligações desesperadas. Em Curitiba, a queda social é silenciosa, gélida e definitiva, e Evandro estava descobrindo que o prestígio que ele tanto prezava era tão volátil quanto o perfume que ele usava. Eu estava no meu novo escritório, uma sala, ampla e iluminada, em um prédio comercial moderno no Juvevê. O cheiro de móveis novos de madeira clara e o aroma de um café de grãos selecionados preenchiam o ambiente. Eu não precisava mais de um notebook velho escondido na mesa da cozinha. Agora, eu tinha telas de alta resolução que monitoravam meus investimentos, mas, acima de tudo, eu tinha o controle do meu tempo. O Dr. Arnaldo entrou na sala, segurando uma pasta de couro que parecia mais pesada do que o normal. Beatriz, temos o desfecho, disse ele, sentando-se à minha frente com um meio sorriso que misturava respeito e uma ponta de incredulidade. O juiz aceitou a denúncia de fraude contra credores e ocultação de bens que a auditoria que você financiou descobriu. Evandro não só perdeu a empresa, como agora responde criminalmente pelas manobras fiscais que tentou fazer para salvar o próprio couro antes do divórcio. O patrimônio remanescente? Bem, ele vai a leilão judicial na próxima semana para pagar as dívidas trabalhistas dos funcionários que ele deixou na mão. Eu senti um aperto no peito, mas não era de pena. Era o reconhecimento de que a justiça, embora lenta e burocrática como o trânsito da linha verde em horário de pico, finalmente havia chegado à porta de quem a ignorou por 30 anos. O apartamento do Ecoville também? Perguntei, observando a chuva fina que começava a embaçar o vidro da janela. Sim, o apartamento, a lancha e até aquela coleção de relógios que ele tanto exibia. Ele tentou esconder 2 deles em um cofre no nome de uma tia distante, mas o oficial de justiça foi implacável. No dia do leilão judicial, o céu de Curitiba estava de um cinza chumbo, típico de uma tarde de quarta-feira melancólica. O auditório do fórum tinha aquele cheiro, característico de papel antigo, cera de assoalho e ansiedade. Eu estava sentada nas últimas fileiras, usando um sobretudo azul marinho discreto e um cachecol de cachemir que protegia meu pescoço do vento encanado dos corredores. Eu não queria ser notada,
Eu queria apenas testemunhar o fechamento de um ciclo. Evandro estava lá, sentado na primeira fila, acompanhado por um defensor público, já que o Dr. Wagner havia abandonado o caso assim. Que os pagamentos pararam de cair em sua conta. A visão era quase surreal. O homem que se achava o mestre do universo agora olhava para o leiloeiro com o olhar de quem espera o veredito de uma execução. Quando o lote do apartamento do Ecoville foi anunciado, o lugar onde vivi por 15 anos, onde aguentei silêncios punitivos e críticas constantes, um burburinho percorreu a sala. Lote 42, apartamento de alto padrão, bairro Ecoville, 50 metros quadrados, 4 suítes. Lance inicial, 4 milhões de reais, anunciou o leiloeiro com uma voz monótona que não fazia justiça à tragédia pessoal que ocorria ali. Eu vi Evandro murchar na cadeira. Ele sabia que aquele era o último prego no caixão da sua antiga identidade. Os lances começaram a subir timidamente. 4.200, 4.500. Quando o valor chegou a 5 milhões, eu levantei minha placa. 5.100.000, eu disse, minha voz soando clara e firme, cortando o ar pesado do auditório. Evandro virou-se bruscamente. Quando seus olhos encontraram os meus, a expressão dele foi uma mistura de horror, ódio e, por fim, uma aceitação amarga. Ele percebeu que a mulher que ele chamava de ninguém era agora a senhora do seu antigo destino. Ele tentou dizer algo, mas o defensor público o segurou pelo braço. Eu não. Desviei o olhar. Eu não estava fazendo aquilo por vingança barata. Eu estava comprando de volta a minha história, mas para dar a ela um novo propósito. Vendido para a senhora na última fila. O martelo bateu, ecoando como um tiro no silêncio da sala. Após o término da sessão, o Dr. Arnaldo me acompanhou até a saída. Evandro nos esperava no corredor, encostado em uma pilastra de concreto frio. Ele parecia um homem de 80 anos, embora tivesse apenas 55. Você deve estar muito feliz, não é, Beatriz? Ele disse, com um resto de amargura na voz. Me humilhou na frente de todos. Comprou a minha casa com o dinheiro que escondeu de mim. Você venceu. Está satisfeita? Eu parei diante dele. O vento que soprava do pátio interno do fórum trazia o cheiro de terra molhada. Eu olhei para ele não como uma inimiga, mas como alguém que finalmente vê o tamanho real de um problema que antes parecia gigante. Eu não comprei aquela casa para morar nela, Evandro. Respondi calmamente. Eu já assinei a documentação para transformar aquele apartamento na sede de uma fundação de apoio a mulheres que sofrem violência patrimonial e psicológica. Mulheres que, como eu, acreditaram que não valiam nada porque homens como você disseram isso a elas todos os dias. O seu palácio, de arrogância agora, vai servir para dar voz a quem você sempre tentou calar. Evandro abriu a boca para retrucar, mas as palavras pareciam ter morrido em sua garganta. Ele não tinha mais nada, nem bens, nem argumentos, nem a dignidade que ele pensava que vinha do saldo bancário. E quanto ao dinheiro que eu escondi, continuei, ajustando meu cachecol. Eu não o escondi, eu o protegi. Protegi de um homem que gastava com amantes e luxos vazios, enquanto eu planejava um futuro real. A diferença entre nós, Evandro, é que eu sei o valor do trabalho e você só sabia o valor do preço. Caminhei em direção à saída, sentindo o salto do meu sapato bater rítmico no piso de cerâmica. O som era como uma contagem regressiva para a minha nova vida. Ao sair para a rua, vi que a neblina estava começando a baixar sobre a cidade. Curitiba ficava linda sob aquele véu cinzento, as luzes dos postes começando a brilhar como estrelas terrestres. Entrei no meu carro, um modelo seguro e confortável, mas sem a ostentação que Evandro tanto amava. Enquanto dirigia em direção ao meu novo lar no Cabral, passei pelo Jardim Botânico. A cúpula de vidro brilhava sob a iluminação noturna, um símbolo de resistência e beleza no coração do Paraná. Eu respirei fundo, sentindo o ar gelado preencher meus pulmões com uma liberdade que não tinha preço. Minha vingança não foi deixá-lo na miséria. Minha vingança foi tornar-me tão grande que a existência dele tornou-se irrelevante para a minha felicidade. Eu tinha 10 milhões de reais. Sim, mas o que eu tinha de mais valioso agora era o silêncio da minha mente e a certeza de que nunca mais ninguém me faria sentir pequena. Eu era Beatriz, dona de si,
arquiteta do próprio destino. E a noite de Curitiba nunca pareceu tão cheia de possibilidades. A história termina aqui, mas o meu recomeço está apenas na primeira página.